Muy buenas noches a todos los que están conectados a través del satélite Amazonas. Muito boa e noite satélite a Eutelsat todos que estão 8, conectados através do satélite Amazonas e o satélite por Eutelsat internet 8 em los diferentes países, e também pela internet nos diferentes países, desde Norteamérica hasta Suramérica, desde a América do Norte allá até a América en do Sul, África, lá Espanha, na África, na Espanha, Suécia, Holanda Suécia, Austrália Holanda, Austrália y demás países. Hoy viernes e 9 de os febrero outros deste ano países. Hoje, sexta-feira, 2024. 9 de Um saludo fevereiro ao desse ano missionário Miguel 2024. Bermúdez Marim Uma saudação ao missionário allá Miguel donde se encuentra, Bermúdez Marim, lá onde se y a encontra, todos los ministros e a todos os ministros e a Para hoy todos tenemos os este irmãos. Para hoje temos reino esse de tema, se ha acercado, o reino que de foi Deus predicado el tem 4 se de aproximado, septiembre de que foi pregado 2015 4 de em Santa setembro de Marta, 2015 México. em Foi Santa escritura Marta, México. del libro de Ali ele usou a Evangelho segundo escritura São Marcos, do capítulo Evangelho 1, segundo del São 14 al Marcos, 15, do donde capítulo nos 1, do dice, versículo 14 después ao que Juan 15. foi encarcelado, Jesus vino a E Galileia depois que João predicando foi o evangelho encarcerado, del Jesus reino veio a de Galileia pregando o Evangelho do reino de Deus. Deus. E ele escreve aí, em esta Bíblia, escreve Aí nessa Bíblia Evangelho ele del escreve reino. Evangelho do Reino. E em esta outra Bíblia dibuja uma estrela de David, Nessa outra Bíblia ele desenha uma estrela de Davi, predicando o Evangelho del reino de Deus, dizendo, pregando o Evangelho do reino de Deus, e dizendo: o reino de Deus se ha o acercado, tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Nesta Bíblia ele desenha uma pedra angular e as eras, e aqui desenha uma pedra angular. Evangelho São Marcos, capítulo 1, do versículo 14 ao 15. O reino de Deus tem se aproximado. Podem se assentar, por favor. Na mensagem O que Sabemos Falamos, que foi pregado segunda-feira, 6 de outubro de 2008, em Santa Marta, Colômbia, o nosso irmão William nos diz: agora vemos que a ordem da vinda do Filho do Homem vindo em seu reino, ou seja, a sua igreja, foi mostrado ali no Monte da Transfiguração. Tem que aparecer as duas oliveiras, Moisés e Elias, que são os dois castiçais, que são os dois ungidos. Esses ministérios têm que ser vistos manifestados, e Cristo tem que ser visto, o Filho do Homem, resplandecendo como o sol. E assim então é como para Israel vem a palavra. Assim é como vem a palavra para Israel. E como vem a palavra para Israel? Nessa manifestação do Filho do Homem, ou seja, das duas oliveiras, Moisés e Elias. Levanta-te e resplandece, porque veio a sua luz, e a glória do Senhor tem nascido sobre ti. E tem um escrito que o nosso irmão William ali nos disse, nas 4 etapas da restauração de Israel, tem homens, tem um líder, um homem, um líder para cada etapa dessa restauração. Primeira etapa, um terremoto, cada osso unindo ao osso que lhe corresponde. Segunda etapa, aí ele não escreve nada. Terceira etapa é igual e não escreve nada. Quarta etapa é igual e ele escreve: a entrada do Espírito Santo no corpo, nação de Israel. Vem em um homem encarnado. Vem encarnado em um homem. Viram como vem? Como esse Espírito vem novamente a Israel? Encarnado em um homem. Tem que vir como o sol. Agora vejam que em sua primeira vinda quiseram coroá-lo como rei, mas não era o tempo. Agora é o tempo que essa promessa se cumpre, e onde sim vai ser coroado como rei. Página 134 do livro Os Círios, em espanhol, diz: e vocês observam quando esse Espírito Santo que temos chegue a se encarnar, o qual está em nosso meio agora mesmo em forma de Espírito Santo, quando ele chegue a se encarnar na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Vejam como é coroado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É em sua obra de reclamação, não é em sua obra de redenção. 2000 anos atrás, ali não foi coroado. Ali ele veio como cordeiro. É como leão da tribo de Judá, que esse Espírito Santo seria encarnado, e aí é onde seria coroado. Tem que vir como o sol. Essa manifestação tem que ser assim. Malaquias capítulo 4, versículo 2 diz: Mas a vós que temeis o meu nome, nascerá o sol de justiça, e em suas asas trará salvação. Essa é a vinda do Senhor, e em suas asas trará salvação. Suas asas, os ministérios de Moisés e Elias. Agora, o Filho do Homem virá com seus anjos, e isso significa que estarão os ministérios das duas oliveiras presentes nesse tempo. Vejam, têm que estarem presentes esses ministérios. O Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos, é a promessa, e enviará seus anjos com rijo clamor de trombeta e ajuntarão seus escolhidos. Ou seja, que esses ministérios das duas oliveiras estarão sendo operados pelo Espírito Santo para o chamado de todos os escolhidos, desses 144 mil hebreus, que são 12 mil de cada tribo. Na página 7 do livro de Citas, parágrafo 54, nos diz assim: quando os 144 mil se sobressaiam de reticência, e um dia desses, um divino santo, ungido, profeta de Deus, vejam, tem que ser um profeta que estaria realizando esse trabalho e irá com sinais e milagres. Esses judeus dirão: isso é o que eu estou procurando. Sim, Senhor. E Deus batizará 144 mil judeus e o rapto virá. Porque recordem que na página 159, vamos ver qual é a página onde nos diz: isso está no sexto selo. 359. Página 359 do livro Os Selos. Que eles são selados, diz. Jacó disse: eu não vou te deixar ir se não me abençoares. Não pode partir, eu vou ficar contigo. Eu quero que venha uma mudança na minha situação. Esses são os 144 mil, os ganhadores de dinheiro, que têm sido tão desonestos com as finanças, mas por fim, quando eles virem a coisa verdadeira e a possibilidade de agarrar a ela, ali estarão Moisés e Elias. Amém? Eles também lutarão com Deus até que 144 mil das 12 tribos de Israel sejam chamados e tirados fora. Isso acontece exatamente antes de começar a tribulação. Quão formoso! Esses dois profetas pregarão como João Batista e lhes dirão: o reino dos céus está à mão. Israel, arrependam-se. Arrependam-se de quê? Arrependam-se de seus pecados e de sua incredulidade e regressem a Deus. Agora vejam que isso acontece antes da grande tribulação. Portanto, esse profeta que Deus enviaria lá é enviado com o Espírito Santo nele. E assim é que esse Espírito regressa novamente ao povo hebreu. Vou continuar lendo aqui no parágrafo 54 da página 7. A era gentia terminará, as bombas atômicas cairão e tirará o mundo, e a igreja gentia será raptada para estar de pé ali, na presença de Deus. Aí embaixo ele escreve as bombas atômicas, e aí em cima ele escreve Apocalipse 11:3, do 7:2 e 14, versículo 1.
e escreve: um profeta, a era gentia fechada, Moisés e Elias e os 144.000. E o rapto virá. Quando o rapto virá? Quando esses ministérios de Moisés e Elias selem a esses 144.000, então aí o rapto poderá acontecer. Porque isso acontece antes de começar a grande tribulação. E o nosso irmão, ele continua falando. E agora, o anjo do pacto, que é Cristo em seu corpo angelical, o qual é o Espírito Santo, vem de era em era, operando o ministério correspondente a cada era e chamando os escolhidos de cada era. Na página 41 do livro de Citas, parágrafo 333, é um extrato da página 30 do livro das Eras, diz: agora, quando o evangelho volta aos judeus? Quando o dia gentil, aí ele escreve: a dispensação da graça terminar. Quando o dia dos gentios termine o evangelho, e ele escreve evangelho do reino. O evangelho está pronto, preparado para ir aos judeus. Oh, se somente pudesse pregar uma coisinha que está por acontecer aqui. Viram? Aqui mesmo nesse dia, vem? Está por acontecer. Quando entrarmos à era da igreja, e essa grande coisa que está por acontecer seguirá Revelação 11, ou seja, Apocalipse 11. E levantará esses dois profetas, Elias e Moisés, retornando outra vez para os judeus. Estamos preparados para isso. Tudo está situado em ordem. Preparado. Essa mensagem gentia, assim como os judeus trouxeram aos gentios, os gentios levarão para trás aos judeus novamente, e o rapto virá. Aí ele escreve: os gentios, Moisés e Elias, levam a mensagem aos judeus, e o rapto virá. E aqui em cima do parágrafo do 333, o qual estamos lendo, ele escreve: o dia gentil é igual à dispensação da graça. Moisés e Elias, Apocalipse 7:2, 11 do 3 ao 7 e 14, versículo 1. Nosso irmão William continua falando: para o tempo final vem Cristo, o anjo do pacto, chamando e juntando os escolhidos de sua era, da era eterna, a era da pedra angular, e depois chamará e juntará os escolhidos do povo hebreu. Agora recordem que esses ministérios vêm recolhendo, ou seja, vem trazendo essa colheita, ou seja, realizando essa colheita dos que pertencem à era da pedra angular, e depois, ou seja, quando já os tenha aí no aposento alto, na era da pedra angular, porque primeiro tem um trabalho no meio da sua igreja, porque ela está a ponto de ser raptada. E diz: e juntará os escolhidos do povo hebreu. Diz: e depois chamará e juntará os escolhidos do povo hebreu. O Filho do Homem virá com seus anjos. O reverendo William Branham disse que quando se fala de Filho do Homem, está falando de um profeta, ou seja, está falando da manifestação de Deus, do anjo do pacto em um homem, em um profeta. Ou seja, o Espírito Santo, Cristo, manifestando-se através de um homem, porque Filho do Homem é um profeta, e, consequentemente, então, a esse profeta estará operando o ministério de Moisés e o ministério de Elias e o ministério de Jesus, porque o único que opera ministério é o Espírito Santo, que é o anjo do pacto, Cristo em seu corpo angelical. E, consequentemente, estará sendo pregado o Evangelho do Reino por testemunho a todo mundo. E na página 135 do livro de Citas, parágrafo 1206, nos diz, nesse parágrafo, dice, empieza 9, 3 pontos suspensivos. Começa com reticência.
Essa é a terceira etapa. E é falando a palavra. Parece inteiramente possível que você fale a palavra e um seria completamente restaurado. Como? Falando a palavra. Colocado inteiramente preparado para o rapto na ressurreição. O Filho do Homem. Isso é verdade ou não é? E você faria isso se apropriadamente apertado. Você não evitaria todas essas coisas. Ali tem um dito que diz evitar todas essas coisas e estar em pé diante do Filho do Homem. Lucas 21, 36. Agora, meu querido amigo, vejam, diante do Filho do Homem. Lucas 21, 36. Agora, meu querido amigo, viu? Agora eu penso que aqui você tem uma boa declaração. Sim, Senhor. Agora, isso seria verdade, você disse, irmão Branham. Em outras palavras, aqui está, eu não creio que, não posso. Não polindo o que você diz, mas eu acredito que eu posso ser um pouco mais claro às pessoas. Veem? Vocês estão crendo por causa das palavras faladas. Essas coisas como essa do que ele disse. E todos vocês aqui eram testemunhas dos esquilos e todas essas coisas que foram feitas. Mas vocês perceberam que isso foi dado sobrenaturalmente? Em cima aí ele escreve, a terceira etapa é igual falando a palavra, em cima do parágrafo, antes de passar a página. E ele escreve, ser restaurado para o rapto na ressurreição. E aí embaixo, onde paramos, eu nunca pedi, Senhor, deixa que eu faça isso. Falei essas coisas assim, e essas coisas ali, faça isso ali e isso ali. Eu nunca pedi isso, isso pela sua própria vontade divina. Ele disse, vai tu e faça isso. E ele desenha aí uma estrela de Davi e em cima escreve, esquilos criados. E nessa página 135, aí embaixo, aí ele escreve, esquilos criados pela palavra, o alimento espiritual para a era da pedra angular. E aí escreve. E um estudo, colocaram esse parágrafo, e um estudo, ele escreve, torná-lo mais claro para as pessoas. Agora, nosso irmão William continua dizendo aqui. Sob a pregação do Evangelho do Reino, não se dá a oportunidade às pessoas para que recebam a Cristo como único e suficiente Salvador. É sob a pregação do Evangelho da Graça. Viram? É sob a pregação do Evangelho da Graça que dá a oportunidade às pessoas para receberem a Cristo como seu Salvador. Portanto, ao deixar de dar a oportunidade para que recebam a Cristo como seu Salvador, vejam que tudo isso são etapas da terceira etapa. E é sob a pregação do Evangelho da Graça que dava essa oportunidade para receber a Cristo como Salvador, para assim obter o novo nascimento e se preparar para o rapto, para receber a fé do rapto. Portanto, sob a pregação do Evangelho do Reino, não é dado a oportunidade para as pessoas com esse propósito de receber a Cristo como seu Salvador para o rapto. Agora vejam, porque sob a pregação do Evangelho do Reino
é onde vem a pregação do juízo divino. Vejam na página 22, no parágrafo 181 diz: eram nas águas de juízo que destruíram os incrédulos, as mesmas águas que levaram a Noé ao lugar seguro. E essa mensagem evangélica, ele escreve do reino, que destruirá o incrédulo, é a que levará a igreja no rapto, antes que o juízo caia. E aí embaixo escreve Apocalipse 7:2, 11 do 3 ao 7, 14, versículo 1 e 9, versículo 4. E em cima ele escreve o Evangelho do Reino, a mensagem evangélica de juízo. A mesma mensagem que destruirá o incrédulo é a que levará a igreja no rapto. E agora continua dizendo, agora, o reino de Deus e, consequentemente, o Filho do Homem vindo em seu reino com seus anjos, está assinalado para o último dia. É para o último dia, onde estará sendo falado dessas coisas em uma forma clara, abrindo esses mistérios à igreja e depois ao povo hebreu. Mas primeiro é a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, estará falando claro, ele diz ali, que é o que Deus está nos mostrando nesse tempo, ou seja, está nos falando claro. Agora, vejam, em um escrito aqui mesmo, no livro de Citas, atrás, nas notas, onde ele diz, a evidência do Espírito Santo é quando você possa receber a palavra e tenha um entendimento claro. E em cima também dessa frase ele escreve, pelos seus frutos os conhecereis, é igual, por seus ensinamentos, por a palavra para o tempo. A evidência do Espírito, e em cima ele escreve a teofania, aí ao lado de Espírito. E o nosso irmão ele continua falando aqui. Agora, nós vivendo nesse tempo, onde de um momento a outro fecha a dispensação da graça, em qual dispensação estava vivendo enquanto nosso irmão ele estava conosco? Na dispensação da graça. Recordem que estava em um entrelaço dispensacional, mas estava sendo realizado a pregação e dando a oportunidade para as pessoas receberem a Cristo em sua primeira vinda, receber salvação e recebê-lo como seu único e suficiente Salvador. E aqui ele nos diz, e recordem que essa é uma mensagem de 2008, e está nos dizendo que breve, de um momento a outro, fecha a dispensação da graça. Temos que estar falando das coisas que correspondem a esse tempo, a esse entrelace, as que correspondem para o fim da dispensação da graça, onde Cristo disse, assim será no final do século, o Filho do Homem enviará seus anjos. Ou seja, sempre que tem uma mudança de dispensação, esse próximo mensageiro tem que aparecer no final dessa dispensação. Agora vejam na página 98, e o qual então já continua com o cetro nessa nova dispensação, Deus por meio desse instrumento, Deus trabalhando por meio desse instrumento no meio do povo, trazendo as bênçãos contidas nesta dispensação. Página 98, parágrafo 848 diz, quando Deus esteve lidando com judeus, aí não tinha profeta gentios. Quando Deus está lidando com gentios, aí não tem profeta judeus. Quando Deus regressar aos judeus, aí não terá profeta gentios. Viram a que me refiro? Muito bem, depois que o rapto tenha tomado lugar, e aí ele desenha uma pedra angular.
Agora haverá um tempo restante, supostamente, uma mensagem influenciando a outra. E do lado aí em cima ele escreve a da graça, a do reino. Veja como eu explico a vocês. Como Paulo veio aos gentios e assim por diante. Ele escreve, Pedro é igual a Elias e Paulo é igual a Moisés. Como Pedro e Paulo trouxeram a mensagem aos gentios, Moisés e Elias levarão ao povo hebreu. E diz que o rapto acontecerá. E em cima desse parágrafo escreve, como Paulo aos gentios, Moisés e Elias, e escreve tempo restante. Agora continua dizendo, viram? Por isso temos que estar falando dos anjos do Filho do Homem, que são os ministérios de Moisés e Elias, que com grande voz de trombeta serão enviados, ou seja, com a mensagem da dispensação do reino, que é a grande voz de trombeta, porque essa é a voz de Deus, a voz de Cristo para chamar e juntar os seus escolhidos do último dia. A mesma mensagem, vejam. Vamos ver aqui na página 113. Deste livro de citas. Parágrafo 993. Diz, assim como o Pai mandou pregar aos viventes, aqueles que tinham esperança, e depois apresentou a mesma mensagem aos que não tinham esperança. Parece que vai de acordo com agora, que tem que ser assim, porque o Espírito de Cristo que mora em nós não muda a natureza dele, não muda o sistema de Deus. Ele é o mesmo em cada geração. Ele deve ser o mesmo. Disse, assim como o Pai me enviou a mim também, eu vos envio a vós. Os ministérios devem ser os mesmos. E ele escreve Apocalipse 7, do 2 ao 5, 11, do 3 ao 6 e 14, versículo 1. E em cima, nesse mesmo parágrafo, mas começando o parágrafo 993, ele escreve a mesma mensagem a dois pontos, aos que tinham esperança e aos que não tinham esperança. Hoje será o Evangelho do Reino. Ou seja, que essa é a mensagem da dispensação do Reino. A uns salvará e a outros condenará. E nosso irmão William continua dizendo, dessas coisas temos que estar falando. Por quê? Porque essas são as coisas que estarão acontecendo nesse tempo. E ao ele revelar a nós, ao revelá-las a nós, então temos que falar dessas coisas que conhecemos, porque ele as deu a conhecer. E recordem que aí ele está nos trazendo as boas novas, o conhecimento das coisas que acontecerão. Assim como o arcanjo Gabriel ali estava dizendo a Maria o que ia acontecer. Agora continua dizendo, agora, depois da sétima era, muitas pessoas perderam a coluna de fogo, mas é porque se foi. Tem que ver aí a tradução, a transcrição. Se foi a sua gente da pedra angular. E a coluna de fogo, o reverendo William Branham a viu que pousou sobre um quartinho pequeno que estava em uma grande capa catedral gigante. E aí a coluna de fogo estava trabalhando, operando, onde pessoas doentes, com um problema no corpo físico, entravam e saíam curadas. Era uma obra da coluna de fogo, de Cristo, o anjo do pacto. E ele não faz nada, senão através do ser humano. Eu creio que também ontem à noite, nas palavras que estivemos falando, aí vimos que o Senhor Jeová não fará nada sem antes revelar seus segredos a seus servos, os profetas. Ele aí diz, não fará nada, e quando é nada, é nada. Sempre tem que trabalhar por meio de seu instrumento. Disse, não faz nada, senão através do ser humano.
Portanto, a terceira etapa, Deus terá que estar operando através de carne humana. Página 26. Parágrafo 10, 28. Assim que nessa noite nós queremos pensar nisso, pensar que no meio de todo esse clamor, Deus não pode enviar um avivamento até que tenha o homem em forma para recebê-lo. E antes que nós possamos ter esse avivamento, Deus tem que chamar fora e treinar o homem. Deus treina o homem para levar sua mensagem. E ele escreve um homem para um avivamento. E aí ele desenha uma pedrinha angular. Mas embaixo, também na metade da página, do lado esquerdo, ele tinha desenhado também uma pedra angular. E parte das eras. E continua dizendo, portanto, tinha alguém ali. Agora, se o irmão William está dizendo, como todos os profetas falaram, como Amós, que é a escritura que lemos, e ali ele nos fala que não fará nada o Senhor sem antes revelar seus segredos a seus servos, seus profetas. Amós 3:7. E ali ele está dizendo, portanto, tinha alguém ali. Então a pessoa tem que entender que assim como Deus trabalhou em cada era e em cada dispensação por meio de um mensageiro, no tempo final, no cumprimento do que foi mostrado ao reverendo William Branham, que seria o cumprimento dessa visão que lhe foi mostrada, onde o povo estaria recebendo a fé do rapto, pois ele tem que ter um instrumento no meio da sua igreja para cumprir essa promessa. E aqui, como em tantas ocasiões, ele nos mostra que tem um instrumento operando ali, porque a coluna de fogo necessita um instrumento. E aqui ele está nos dizendo que nesse lugar estava a coluna de fogo operando no meio da sua igreja através de alguém, por meio de alguém. E não pode ser alguém que já tenha ido. Porque Deus não pode sair da Escritura, do que Ele já fez em tempos passados. Como Ele fez em tempo passado, Ele faz nesse tempo. Nesse tempo também. Portanto, todos que se foram, todos estão como espectadores. Nós aqui somos os atores da terceira etapa, da visão da capa. Os que já se foram ficam como espectadores, porque isso foi o que o anjo e o irmão Branham estiveram vendo desde a sexta dimensão para cá. O irmão Branham não estava trabalhando ali. Diz, os milagres acontecendo, e o irmão Branham ainda não tinha descido. Ele escreveu no livro de Citas, em uma porção aí. Os milagres acontecendo, e o irmão Branham ainda não tinha descido ali, porque era outro instrumento. Viram? Tudo é simples. Mas como está velado para aquele que Deus não quer mostrar, porque não está predestinado para isso, então pode falar a ele tão claro como a água e não vai conseguir ver. Por quê? Porque lhe é colocado o véu. E o que é o véu? O instrumento. Portanto, tropeçam com o véu. Portanto, tinha alguém ali. E o reverendo William Branham viu que tudo isso estava acontecendo e foi dito a ele que ali seria a terceira etapa, que isso seria a terceira etapa.
Portanto, trabalhamos em prol para que apareça o lugar onde a terceira etapa está prometida, que será manifestada em toda a sua plenitude. E sabemos que seria em um idioma desconhecido para o sétimo anjo mensageiro. Portanto, não seria o inglês. O inglês fica descartado. E tem que ser do Ocidente, porque Elias disse, haverá outro avivamento. Agora vejam, diz, haverá outro avivamento. Consequentemente, tem que surgir outra era. E como lemos ali, que Deus tem que enviar um homem para esse avivamento. Página 26, parágrafo 218. Consequentemente, tem que surgir outra era. Então, tem que ser uma era eterna. Virá outro tempo, outro avivamento. Ele disse, do Ocidente. Portanto, tem que ser do Ocidente. O continente americano não pode ser da América do Norte. Não pode ser da América do Norte. O que resta é a América Latina e o Caribe. Do Ocidente virá um cavaleiro. Vimos isso no livro de Citas, parágrafo 166, parágrafo 1485. Agora, eu estava ficando bem velho e eu pensei, Deus, haverá outro tempo? Eu verei outro tempo? Somente recordem, do Ocidente virá um cavaleiro em um cavalo branco. Cavalgaremos esse caminho uma vez mais. Isso é correto. Tão pronto como estejamos quase preparados. Como estamos quase preparados. Vocês viram? É uma promessa. E nos escritos que ele fez ali, que todos já têm, e aqui no 1495, vamos ver aqui, 1496, da página 168, diz, porque eu, um homem velho, sofri a minha vida inteira, por que ele me curou agora? Eu creio que cavalgarei esse caminho outra vez. Tenho que trazer uma mensagem. Outra vez ele escreve, Quinto Elias. Qualquer um lê isso e diz, olha, ele vai voltar. Ele vai regressar. E como não tem percepção profética, não podem ver que é o Espírito Santo que estava operando ali, o ministério de Elias, em sua quarta manifestação, o qual está falando por boca humana, porque necessita uma boca para falar, e está dizendo à igreja ali que ia cavalgar esse caminho outra vez. E ele escreve Quinto Elias e traz uma mensagem, na mensagem, ano de jubileu. Eu digo ao meu pai nessa noite, como o Júnior viu no sonho a outra noite, as asas dessas pombas vendo dessa janela aqui, e Senhor, está aparecendo para um serviço, e ele escreve, uma mensagem nova virá, e ele escreve, ano do jubileu, o evangelho do reino, e escreve também uma mensagem dispensacional. Em cima ele escreve, Quinto Elias, o evangelho do reino, cavalgarei esse caminho uma vez mais. Tenho que trazer uma mensagem do ano do jubileu. Continua dizendo, agora, Elias disse que virá um cavaleiro. O outro cavaleiro é Moisés. Percorreremos esse caminho uma vez mais. Elias percorre o caminho ministerial com Moisés, que é o que nos diz ali na página 57 do livro de Citas, no parágrafo 494, onde diz, o espírito de Elias, e ele escreve Quinto Elias, fora dessa igreja gentia, somente continuará para dentro dessa igreja judia e irá diretamente para dentro e chamará Moisés com ele. Aleluia! Vocês veem? E ele pregará a mesma mensagem de Pentecostes aos judeus, ano do jubileu. Ele escreve Levítico 25, os quais rejeitaram o Messias. Amém? Vocês viram? Será a mesma mensagem pentecostal que esses judeus pregarão novamente a eles. Em cima ele escreve Moisés e Elias. E uma pedra angular
e as eras embaixo, com a seta em cima. Do lado esquerdo ele escreve era judaica é igual à dispensação do reino e era da pedra angular. E escreve também era gentia. Agora continua dizendo, veja, onde Moisés se criou? No ocidente de Israel, lá no Egito se criou. Ou seja, sudeste, diríamos, olhando um pouco para o sul. E o reverendo William Branham diz, caminharemos esse caminho, ou seja, caminho ministerial, outra vez, ou seja, uma vez mais. E a cita que lemos nesses dias, eu creio que foi no domingo, que está na página 103, parágrafo 893. Vejam aonde ali diz, e vem uma perseguição para todos que se unam a ela, um boicote, e então será muito tarde, já recebeste a marca. Não diga eu farei depois, é melhor que faça hoje. Ramsés, ele escreve 666, estava crescendo. Agora recordem, quando Ramsés estava crescendo no poder do Egito, Deus tinha Moisés no deserto, ele estava crescendo também. Ramsés, ele escreve novamente 666, tinha um sistema político. Tinha um sistema político, mas Deus tinha um sistema espiritual, sob um profeta preparado para vir e falar a seu povo. Outra vez, ambos estão crescendo. Haverá uma demonstração, um dia desses. E ele escreve, Carpa Catedral. Ele já tinha profetizado e tinha provado que estava bem, mas ainda estava na escola do deserto, escondido do restante do mundo, mas estava na escola sendo treinado lá no deserto. Porque Deus treina o homem para trazer sua mensagem, o que lemos ali. E aí ele escreve, Moisés sendo treinado na escola no deserto, pastoreando ovelhas. Era um pastor. O deserto é igual ao Caribe. Em cima ele escreveu, Moisés é igual, e escreveu também a perseguição, o boicote. Nosso irmão William continua dizendo, o que opera ministérios é o Espírito Santo, Cristo, anjo do pacto. Portanto, Cristo, anjo do pacto, estará operando os ministérios de Moisés e de Elias no último dia. Tudo isso vai ter a sua parte culminante no cumprimento da visão da capa, para o qual haverá um povo e um mensageiro que estará trabalhando para que surja essa carpa catedral. E na página 115 do livro de Citas, parágrafo 10, 19, nos diz assim, é o tempo da união de Deus e sua noiva. Eu digo isso com reverência e respeito. Eu acredito que a noiva de Cristo foi chamada. Eu creio que já está selada no reino de Deus. Eu creio que o mecanismo está ali. Estão esperando a dinâmica que a levará da terra à glória no rapto. Onde que diz que se alguém entrasse de cheio na mensagem, diz que o lançaria na eternidade sem saber, ou seja, no rapto. E veja o que fala aqui. A dinâmica dessa igreja será o enchimento do Espírito Santo, que temos trabalhado em uma medida pequena. Agora, quando ele mostrou essas 5 manifestações do poder de Deus, vejam, ali ele estava mostrando, com essas 5 manifestações, Deus, através do reverendo William Branham, estava mostrando o que seria no meio da sua igreja, na dispensação do reino, na era da pedra angular, em seu poder absoluto, onde cobre todas as áreas, essas 5 manifestações. Mesmo que houver mais manifestação do poder de Deus através dele, mas essas foram as 5 mais sobressalientes e cobriu tudo. Enquanto a cabeça da pedra vem a unir com o corpo. Agora, quando a cabeça e o corpo se unam, então todo o poder do Espírito Santo a levantará. Exatamente. Assim, até os mortos em Cristo de centenas de anos se levantarão na formosura de sua santidade e darão voo para o céu.
E aí em cima ele escreve Apocalipse 11, versículo 3, 19 do 11 ao 19, 7, versículo 2, e escreve a ressurreição e o rapto. Do lado esquerdo também, em cima, ele escreve a pedra angular, desenha aí uma pedra angular e as eras, e embaixo desenha uma estrela de Davi e escreve a mecânica, e escreve a dinâmica e uma seta para uma pedra angular que ele desenhou, e escreve o enchimento, o preenchimento. Na 103 também, veja o que nos fala aí. No parágrafo 894 diz: Deus está chamando o seu povo escolhido e já foram eleitos. E agora estão eleitos para quê? Para uma ressurreição. E que classe de sinal ele está lhes mostrando? O sinal da ressurreição. Esse sinal de ressurreição é muito importante, o qual a igreja noiva está sendo ensinada neste tempo final. E ali ele escreve a ressurreição e Moisés e Elias. Agora, esse é um sinal muito importante, o qual será transmitido, e vejam que os escolhidos de Deus estão sendo ensinados por esse sinal de ressurreição que ocorrerá, acontecerá. Veja, o nosso irmão William continua dizendo aqui: ali estarão as grandes bênçãos de Deus, o poder de Deus em toda a sua plenitude, e isso será a visita e vinda e presença do Senhor em toda a sua plenitude a seu templo espiritual, ao lugar santíssimo do seu templo, para se pôr no meio das duas oliveiras, no meio dos dois querubins, um a cada lado, porque é no meio dos dois querubins que no tabernáculo de Moisés, no templo de Moisés e tabernáculo de Salomão, foi aí que essa coluna de fogo desceu, e desde ali disse: desde ali me declararei a ti, ou seja, que é do meio dos ministérios de Moisés e Elias que Deus está falando a seu povo, a sua igreja noiva, porque esses ministérios têm que estar, os quais foram representados nesses dois querubins de ouro do tabernáculo de Moisés e do templo de Salomão, que foram colocados ali, os quais foram postos, esses dois querubins de madeira de oliveira, revestido com ouro, e isso representa os ministérios de Moisés e Elias. E do meio deles, no meio deles está essa coluna de fogo. Por isso, no templo espiritual de Cristo, que é a sua igreja, na era da pedra angular e dispensação do reino, ao esses dois ministérios estarem no meio da sua igreja, aí a coluna de fogo que foi vista pelo reverendo William Branham nessa visão da capa, estava falando a alguém mais acima. Portanto, ao estar esses dois ministérios aí, então a coluna de fogo pode morar no meio do seu povo, no lugar santíssimo, e pode lhe falar, trazer a fé do rápido à sua igreja. E veja uma página 116, parágrafo 10:28, diz assim: eu certamente creio que quando essa noiva eleita, chamada e posta no livro da vida, então virá um estrondo do céu que então virá um estrondo do céu que infundirá um tremendo batismo do Espírito Santo nessa noiva, a tal ponto que a tirará da terra no rapto. Que a tirará da terra no rapto. Deus assim prometeu.
Em cima onde fala batismo do Espírito Santo a essa noiva, ele escreve a transformação. Em cima ele escreve batismo do Espírito Santo é igual à plenitude. Virá um estrondo do céu. Então virá um estrondo do céu que infundirá um tremendo batismo do Espírito Santo nessa noiva. E ele escreve a transformação. Esse estrondo, vejam, é a voz dos 7 trovões falando à sua igreja. E ao redor dessa palavra é que ela será transformada. Porque ele vem por sua igreja noiva, a qual está a ponto de ser raptada. Vimos assim nesses extratos, o reino de Deus tem se aproximado. O tema que temos para essa ocasião. Vamos nos colocar em pé. E assim vamos deixar com esse tema, o reino de Deus tem se aproximado, ao nosso precioso irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.